esses comentários aqui. Eu queria... Vocês têm mais um dia para fazer atividade, né? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem testar alguma ideia em relação a algum trabalho, qualquer coisa. É o tempo de vocês sobre o trabalho. Tá tudo tranquilo mesmo? Eu posso comentar um pouco. O que vocês acham? Tá tudo certo? Por enquanto está. Vocês conseguiram assistir o filme, pelo menos, né? Sim, professor. Eu assisti, eu já até enviei, talvez não fosse o que o senhor estava esperando, mas eu consegui relacionar um pouco do conteúdo com o filme. Aí, se for mudar muita coisa aí, então teria que abrir para a gente reenviar de novo, tá? Não. É exatamente o que eu pedi, é isso mesmo. Se você fez isso, muito possivelmente é nota máxima. Eu dei uma atividade bem, assim, com muita liberdade, algo bem aberto, então é óbvio que isso é aceitável. Né? O filme, tanto curta quanto o filme Matrix, né, que é um longa-metragem, ele tem muitas maneiras de você abordar. Tem uma maneira direta, que é Matrix é a alegoria da caverna de Platão adaptada para a era dos computadores. Entendeu? Essa é uma visão direta, assim, você pode fazer. Quase assim, ponto a ponto, sabe? Mas existem visões, assim, hipóteses que os filósofos usam, né, que vai muito além do filme. Tem, por exemplo, uma hipótese que foi levada a sério em muitos artigos de filosofia, né, que pega essa premissa de Matrix e fala, será que estamos vivendo em uma simulação de computador? E analisa isso de diversas maneiras. Porque se você pensar que o seu mundo, como você forma, ele é totalmente influenciado pelo que você sente, pelo seu tato, especialmente pela sua visão, e, claro, em grande parte pela sua memória também, né? A memória que você tem dessas coisas que você sentiu, é possível, ainda que seja uma hipótese muito remota, que você esteja vivendo em uma simulação de computador. São argumentos que as pessoas colocam, né, que os filósofos colocam. Mas é claro que existem argumentos contra também. Né, que, por exemplo, qual o interesse que teriam em fazer uma simulação de computador para prender os humanos nela, né, ou prender só você especificamente nessa simulação. Né? Para que isso seria feito? Existem vários argumentos que levam a essa hipótese da prisão em uma simulação de computador a sério. Né? E existem outros filmes que tratam essa matéria de maneira muito mais profunda também. Né? Tem um filme, inclusive eu passo ele com pouca frequência, porque ele é um filme um pouco mais chocante. O nome do filme é Dogtooth. Ele é bem platônico, muito mais... coloquei no chat aqui. Um filme grego, inclusive. Ele é bem mais fiel à alegoria da caverna, aborda outras questões linguísticas, como que a gente aprende o nome das coisas. É um filme bem interessante também. E tem a história por trás do filme Matrix, né? Vocês sabem que os diretores e os roteiristas eram dois irmãos, né? Eles até fizeram mudança de sexo, hoje eles se autodeclaram mulheres, né, e tudo mais. Algumas pessoas fazem a leitura de que o filme é uma
como se fosse um paralelo com a transformação deles. Eu não vejo dessa maneira, porque em entrevista eles falavam literalmente que a inspiração deles era um filme de um filósofo francês chamado Baudrillard, né? Um filósofo muito famoso, morreu na década passada, retrasada agora, né? E o Baudrillard tem um filme, um livro, aliás, que se chama Simulacro e Simulação. É um livro muito famoso, é muito bom. No filme, se vocês pararem rapidamente para ver, vocês vão ver que o Neo não tem um momento em que ele vai pegar uns disquetes, ele está no quarto dele e um cara bate na porta e pede uns disquetes para ele, né? Vocês recordam nessa parte? Sim. Sim. E os disquetes estão dentro de um livro, não estão? Sim. O livro que ele abre é o Simulacro e Simulação, do Jean Baudrillard, e é muito engraçado, porque muitas partes desse filme são inspiradas do roteiro mesmo, né? São inspiradas nesse livro do Jean Baudrillard. Só que esse livro do Jean Baudrillard, depois entrevistaram o Baudrillard, né, sobre o que ele achava do filme Matrix, e daí ele falou, olha, minhas ideias não são compatíveis com o filme Matrix, porque o tipo de simulação que o Baudrillard pensa é muito mais avançada do que a simulação da alegoria da caverna, né? O Baudrillard é como se ele estivesse pensando em outros níveis de mentira. Entendeu? A mentira que, na verdade, não é mais a mentira, é uma coisa que se mistura com a verdade. Ele chama isso de simulacro de terceira categoria. É um negócio assim, muito bacana, mas também muito difícil de entender. Então, se vocês conseguiram pensar no filme Matrix como a alegoria da caverna, eu considero sucesso, já está perfeito. Mas é óbvio que é preciso que vocês articulem isso em um texto compreensível, que mostre a ideia de vocês, que mostre que vocês entenderam, né? A importância de alguns aspectos da filosofia, como questionamento, né? O Neo, o principal personagem do filme, ele é um questionador, né? A intuição dele, ele questiona um pouco aquela realidade, né? Que ele vê, que ele sente, que todo mundo acha normal, não é? E o filme, o curta-metragem, é ainda mais direto, né? O Lucas, que é o rapaz, o garoto que acha o livro no lixo, ele é muito mais direto nos seus questionamentos, né? Logo no início ele se mete em confusão, porque ele pergunta para a mãe dele se Deus morreu, né? Então, é bem direto essa parte das características filosóficas do filme do Fausto. Então é isso, pessoal. Olha, na aula passada, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Posso Pode fazer uma falar. pergunta, assim, não muito a ver com o filme, mas no caso dos simulacros de simulação que o senhor falou do nome dele aí, que o senhor falou que eu não sei pronunciar, ele se assemelha um pouco com a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, no caso, o simulacro que ele coloca na tese dele? Não sei se o senhor conhece a Sociedade do Espetáculo. Sim. Me é familiar, sim. Lembra um pouco, né? Explica aí, qual é a tese central do Debord? Eu conheço o livro, né? Não, mas que segundo o Debord, por causa dos avanços, né, ele critica um pouco o capitalismo também, mas as pessoas viveriam num espetáculo, né, numa simulação do que elas queriam que as outras pessoas... Queriam, não sei se está conjugado certo, mas o que as outras pessoas veem delas, no caso, né? Elas se portam como se elas estivessem sendo de uma maneira de simulação mesmo, sabe? Algo que não é verdadeiro, mas para agradar os outros, no caso. Sim. Essa é a maneira como eu entendo a sociedade do espetáculo do Debord, né? É como se fosse uma virada capitalista na indústria da cultura, que a indústria da cultura representa, né? Digamos, se você pega a arte, em toda a história da arte,
a arte servia para representar um certo costume, às vezes um ritual religioso, ou um aspecto cultural da vida das pessoas era representado, por exemplo, na música ou nas artes, né? A indústria da cultura inverteu esse papel, né? É a indústria que faz a realidade. Cara. É assim que eu vejo. Eu não sei se é assim que você vê, né? Para mim, a crítica que o Debord faz é essa, né? É óbvio que essa indústria da cultura ela é alimentada por qualquer coisa, pela mesma coisa que qualquer empreitada capitalista é alimentada, né? Pelo fundamento da acumulação. Então, eu entendi. É parecido. A grande questão, o Baudrillard é também o que a gente poderia chamar de um marxista decepcionado, né? Porque ele já não acredita que a revolução é possível, ele é muito pessimista com as coisas, a gente pode dizer assim. Então ele fala assim que na atual crise dos valores, a gente pode colocar assim, né? Inclusive da análise marxista dos valores, você já não tem capacidade de diferenciar o que é mentira ou realidade, entendeu? É basicamente isso. Por isso que ele odeia Matrix. A palavra correta é que Baudrillard, esse homenageado no filme Matrix, odiava Matrix. Porque para Baudrillard não tem como você sair do ciclo da simulação, né? Ele ele cita uma maneira de explicar o simulacro, né? É como se você tivesse um objeto e você já fez tantas cópias daquilo, né? A cópia da cópia da cópia, e o original já nem existe mais. Então, você já não tem como retornar para aquilo. Você se perdeu. Ele dá assim, diversas exemplos disso, né? A propaganda, para ele, é o grande representante disso, né? Como que a propaganda se coloca as coisas como uma realidade e você já não sabe mais como é que é a vida depois sem aquilo, né? Você pensa, por exemplo, no que a propaganda fez em relação à Coca-Cola ser uma bebida típica de Natal, né? Isso é algo muito forte, né? De, sei lá, neve no Brasil, poucos lugares do Brasil tem neve, mas a gente associa isso com o Natal. Isso para Baudrillard é uma coisa. Pois é, muitas coisas eu abro a felicidade. Exatamente. Até tem uma questão nova, e é nova hoje, né, dessa positividade sem limites. Então, para Baudrillard, essa é a grande diferença. Eu confesso que eu não conheço o Debord profundamente, embora o Debord também fosse um pessimista, né, porque o Debord acabou se matando eventualmente, né, de tanto que ele acreditava nesse fim da sociedade, nessa parte cultural. Mas eu acredito que tem assim, uma boa convergência entre os dois, Baudrillard e Debord. Sim. É uma ótima questão, inclusive. É uma ótima questão. Você quer fazer mais algum comentário? Era o que eu tinha para falar, na verdade. Não, professor, só isso mesmo. É que no caso, a linha de pensamento que eu pensei que no caso, no que o senhor explicou, a indústria seria uma simulação, né? Aí no caso, isso condicionaria, aliás, a indústria foi corrompida pelo capitalismo, aí no caso é o que hoje em dia mais consome, aí isso condicionaria o ser numa simulação, né? Que é o que ele tem acesso. Mais ou menos essa ligação que eu quis fazer. Sim. É porque eu não sei exatamente qual é a visão do Debord em relação ao problema. Eu acho que o diagnóstico é parecido em termos de... É o que, por exemplo, Marx, ele fala muitas coisas de falta de consciência de classe e tudo mais, e que o capitalismo tem um aspecto que ele chama de supraestrutural, ou sobreestrutural, né? Que protege o capitalismo, e a gente precisa não entender, digamos, limpar isso, entender quais os reais mecanismos do materialismo histórico. A gente vê isso. A grande questão é que para
um marxista como Espoz 68 na França, né? Todo mundo ficou meio pessimista. Baudrillard não acredita que a gente é capaz de superar essas contradições capitalistas e, bom, a gente vai viver na simulação. Não tem o Neo saindo da Matrix e aprendendo o que é a realidade. Porque essa realidade, possivelmente, ela nem existe mais. A gente não reconheceria se a gente visse essa realidade. Porque a gente não tem um parâmetro mais. Entendeu? Digo assim, se você reconhecesse o que é de fato a realidade, nenhuma pessoa que vive na sociedade contemporânea seria capaz de dizer. Porque a gente já tem intrinsecamente, já é governado por certos tipos de, a gente pode dizer, de indústria, talvez, de uma imagem. Eu falo isso, eu sempre dou o exemplo, né, do tom de branco que tem nos dentes, né? Depois que o Instagram lançou essa moda dos dentes hiper brancos, eu penso que daqui a alguns anos a gente não vai saber mais o que é o real tom de branco de um dente natural, né? A gente sabe, talvez hoje ainda a gente sabe que o natural é que o dente seja um pouco amarelo, né? Porque a gente come coisas que têm certa pigmentação. Mas o padrão mesmo da propaganda, que a rede social hoje é um grande veículo, é que seja super branco. Mais branco possível. Não sabe quão branco ainda pode ser, né? Digamos, a escala do... Professor, agora piorou a lente. Agora é lente. Agora é lente. Você não pode nem ter o dente natural mais. É muito estranho isso. Mas você não viu aqueles artistas, quando tiram o dente, eles vão ver tudo estragado, tudo feio. Aí eles usam a lente para ficar bacana lá, né? Pois é porque o que isso denuncia? Denuncia que o natural, o que a gente chama de natural, né, é algo que se perdeu. É algo que se perdeu. É isso que eu estou falando, entendeu? E é isso que eu não sei, Daniela, se o Debord de fato concordaria, entendeu? Eu acho que concordaria que você está 100% certo, mas não conheço o Debord o suficiente para dizer que se ele diria assim, não, essa batalha a gente já perdeu e o que a gente faz depois daqui? O Baudrillard, ele tem uma visão meio assim, a simulação já tomou conta. Ele usa até, tem um contista argentino, ele não é muito bem falado aqui no Brasil, mas ele é genial em muitos sentidos. Ele é até o maior, o escritor mais traduzido da Argentina, né? O Jorge Luis Borges. E ele tem um conto, o conto é pequeniníssimo, né? Que ele fala de uma competição de construção de mapas, em que, bom, os cartógrafos tinham que fazer o mapa mais fidedigno do reino. E tem um cartógrafo que ele se dedica tanto que ele faz um mapa que é exatamente do tamanho do país, ponto a ponto. E daí ele fala que a estrutura desse mapa, que é a cópia do país, ela cai sobre o reino, de modo que tudo fica em decadência e você não sabe exatamente o que é o mapa mais e o que é o reino. Para ele, essa é a nossa realidade, né? Sim, a Silvane, né? Eu não tô julgando, né? Assim como Baudrillard não julga. Baudrillard não está dizendo que isso é a decadência no sentido moral ou político propriamente dito. Ele está falando que é assim que as coisas aconteceram e que, bom, você pode tomar atitude ou se sentir mal ou bem em relação a isso, né? Alguns acham errado propriamente dito, né? O Debord, por exemplo, ele tem, a crítica dele é ácida, né, em relação à situação. Agora eu não sei, assim, o Baudrillard está falando exatamente, Daniel, dessa perda de referência, né? O que é o errado, o que é o certo? O que é o natural, o que não é natural? As coisas se perdem, né? Ele dá exemplos, até às vezes muito, a gente pode falar assim, chocantes, né? Em relação, por exemplo, à pornografia. O que é o sexo original? Depois que surgiu a pornografia, o Baudrillard fala, né? A gente já perdeu a referência.
o que é uma forma natural de fazer. Não sabe mais, se perdeu. É isso que ele diz. Tudo bem, pessoal, vamos entrar um pouco no tema da aula, senão vocês acabam ficando mancos nessa aula. Estava falando, até estava ajudando um colega em relação à lógica, né? Eu estava pensando em semestre que vem de fazer um projeto de ensino, porque vocês não têm lógica no currículo de vocês, né? Se eu conseguia fazer um projeto de ensino para a gente ter lógica. Isso daqui é uma aula de lógica, que eu estava ajudando uma colega minha, e é muito interessante para vocês isso daqui, eu diria. Hoje, inclusive, a gente vai ver um exemplo da utilidade da lógica para vocês aprenderem, por exemplo, coisas simples assim. Quando a gente quer dizer o que é uma contradição, existe um método formal para você falar o que é uma contradição. O que é algo contingente, o que é uma tautologia, o que é um argumento propriamente dito. É interessante pra caramba para vocês, eu diria. Poucos lugares no Brasil ensinam lógica para o direito. Se vocês tiverem interesse, cara, claro. Pode falar, Antônio. Então, professor, essa aula de hoje, dando sequência ao assunto da aula passada? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Você não viu a aula passada? Então, eu achei bastante interessante. Eu li o seu artigo, li li o outro texto também, que é esclarecimento aqui do Immanuel Kant. Aí, assim, eu fiquei um pouco confuso, porque realmente eu acompanhei até o momento em que o Kant, ele colocou do mesmo lado os juízos sintéticos e os a prioris. Mas aí eu não consegui, mesmo lendo o seu artigo e o texto, eu entendi que é com o uso da razão, né? Que ele faz digamos assim, essa projeção de conhecimento para tornar esse conhecimento, para tornar essas leis universais. Mas quando Exato. coloca os dois conhecimentos do mesmo lado, eu não consegui progredir no raciocínio. Veja, você está assim, entendendo o máximo que é possível para o tanto de aula que a gente teve. Porque a tese de um livro de 600 páginas, e eu digo assim, existe um livro de 600 páginas que é enrolação, e existe um livro de 600 páginas que é um livro como esse aqui, A Crítica da Razão Pura. Porque esse livro aqui, você pode sortear, você fala qualquer página aqui, aí uma outra pessoa fala uma linha, eu posso pegar essa linha aqui e perguntar para qualquer especialista. Eu não vou ser capaz de falar isso, mas qualquer especialista vai te dar uma aula de, 4 horas sobre essa linha. Porque é um livro pensado, condensado e cheio da informação. Porque a tese dele como um todo, Antônio, é provar a parte que você não entendeu. Como que é possível que a nossa razão ela seja capaz de fazer essas generalizações? Transforma aquilo em lei universal. Essa é a tese da crítica da razão pura. Como que nossa mente é capaz de fazer essas projeções, né? Essa é a tese do que a gente chama de idealismo transcendental.
idealismo transcendental. Que é o idealismo kantiano, no fim das contas. Né? Então, você está muito bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Por quê? De um lado, a gente tem Hume, que a gente pode dizer assim, Hume ele só acredita na experiência. Hume tem uma citação no livro dele, na Investigação sobre o Entendimento Humano, que ele fala assim, olha, você está com um livro na mão, esse livro, ele é de matemática? Não é. Se esse livro não é de matemática e ele quer falar alguma coisa sobre o mundo, tudo bem. É baseado em algum experimento, alguma observação? Não. Então joga esse livro no lixo. É isso que ele fala, ele joga fogueira. Porque Hume é desse que só acredita em coisas que são diretamente produzidas pela experiência. Né? Inclusive, o critério de verdade para o Hume, o que é a verdade? Verdade é tudo que vem da experiência e para ele tudo tem grau. Né? Então, uma coisa é mais verdade quando está mais viva, ou é o critério da vivacidade da sua experiência. Então, você pode dizer assim, você conhece um cavalo, como que é um cavalo? Você pode até ter uma experiência daquilo. Quanto mais próximo a sua experiência está do seu conceito, da sua imagem do que é um cavalo, mais verdade é aquele conceito para você. Hume, então, relaciona tudo que é verdade, ou tudo que você pode saber em termos de experiência. Mas como a gente viu naquela aula, né, as projeções como algo como a lei da gravidade, ou mesmo a lei, ação e reação, elas não falam simplesmente de coisas que aconteceram no passado, ou seja, experiências. Não, ela quer fazer projeções para o futuro. Entendeu? É nesse sentido, Antônio, que a física newtoniana, na visão de Kant, formulava ou dava leis, né, leis físicas, porque eram coisas que não se limitavam à nossa experiência. Mas a grande tese, eu acho que é a parte que você falou assim, aqui ficou difícil de entender, a grande tese é você ser capaz de provar como são possíveis essas generalizações. Né? Então, a parte que Kant demora, e a parte que é realmente coisa assim, de especialista em Kant entender, porque Kant demora muito tempo descrevendo o que eu simplesmente chamei, né, de uma projeção da razão. Então, porque aqui a gente não teria tempo de fazer a descrição completa do que são essas tábuas da categoria, né, os princípios a priori do entendimento, mas a razão é responsável por fazer essas generalizações. Tem perguntas. Pessoas fazem perguntas para o Kant, perguntas difíceis, né? Por exemplo, como que ele sabe que a minha razão é como a da Daniela, é como a do João e é como a do Carlos? Ele sabe que todos os humanos têm os mesmos princípios da razão? Na visão kantiana, sim, as pessoas, os seres humanos, eles são dotados de razão, alguns usam de maneira mais correta, a gente pode dizer assim, outros usam de maneira mais
a gente pode dizer, solta ou errada, né? Ele tem um trecho, era esse trecho, inclusive, que eu estava querendo achar, e acabei não conseguindo, está bem no prefácio, né? Mas que Kant fala que muitas pessoas elas se deram conta que a razão, que nossa razão é algo poderoso, é algo muito forte para a gente tentar conhecer as coisas, tentar conhecer as verdades do universo. Descartes, eu falei um pouquinho de Descartes para vocês, não falei? Sim? Sim, sim. Descartes, para Kant, foi um dos que percebeu que a razão é algo poderoso, é algo muito forte, extremamente forte. Mas para Kant, o grande problema do Descartes era que o Descartes não dava atenção para a experiência. Veja, é uma coisa muito difícil de conciliar. Então, Antônio, você está muito certo em ter dificuldade. É um problema, um divisor de águas até no pensamento científico, né? Era o que eu queria falar nessa aula. Mas se a gente perder um tempo aqui, não tem problema também. Porque Descartes, ele era, na visão de Kant, um cara que notou, não, a razão é algo poderoso, é o que diferencia a gente dos animais, é algo que produz conhecimento sólido, né? Conhecimento sólido. Mas Descartes odiava a experiência. A experiência para Descartes só produzia dúvidas. Produzia dúvidas. Então, Descartes focou somente na razão. Mas, é aí a pegada do genial do Kant, né? Na minha visão, é que Kant percebeu que as críticas de Hume eram vitais para o progresso científico. Esse era o ponto. Porque não tem progresso científico sem o apelo, pelo menos, sem uma noção básica de experiência. Você precisa de experiência para conhecer o mundo de alguma maneira. Entendeu? Para produzir conhecimento, a experiência tem que estar envolvida. Descartes não aceitava isso. Pode falar. Então, eu tentei, acho que o meu grande erro também foi tentar visualizar essa projeção, colocando os juízos a priori e os sintéticos, quando se coloca do mesmo lado, eu tentando um exemplo mais factível, digamos assim, mais palpável, como exemplo. E agora eu consegui evoluir um pouco mais aí nessa questão da projeção. E o senhor conseguiu esclarecer e tirar minha dúvida aí. Apesar, claro, que eu não consegui ver esse conhecimento, mas eu consegui pelo menos visualizar. Agradeço, senhor. Professor, o microfone está desligado. Obrigado por avisar, Robson. Obrigado, viu? Olha, você pode pegar, para entender isso bem certinho, a visão de um cientista. Como que os cientistas peguem, por exemplo, um biólogo ou um químico, como que ele faz, em geral, né? Em geral, produz conhecimento. Ele faz experiências. Ele faz experiências. Um físico, ele faz experiências. Então, um físico que quer falar alguma coisa sobre ação e reação, né? A lei da ação e reação. Um objeto permanece em repouso até que outro tire desse estado e tem a parte do cálculo, tudo bem. Então, uma bola de bilhar bate em outra bola de bilhar e produz movimento. Você tem que pensar em experiência como teste mesmo. Então, ele fez isso uma vez. Bom, ele faz a segunda. E observa e usa instrumentos, claro, de medição. A gente vai falar um pouquinho sobre
as bases da ciência, né? A ciência é muito ligada, um dos cânones do pensamento científico é a noção de medida, né? E ele faz a segunda experiência, faz a terceira. A grande questão aqui é o quanto de experiência que ele precisa, o quanto de informação que ele precisa para, depois de observar isso tudo, ele formular uma lei tal qual essa ação e reação. Quantas vezes você precisa repetir isso? O quanto que você precisa isso? Para Kant, existe uma faculdade que permite essa generalização. Veja, a lei da ação e reação, ela poderia ser uma coisa que qualquer um, como o Hume fez, fosse alvo de nossa objeção. Não poderia ser? Eu falei, peraí, você está me dizendo que esse comportamento ele vai permanecer assim pela eternidade como uma lei? Você poderia questionar isso. Mas existe a lei de ação e reação, e nós, como seres racionais, somos capazes de entender essa generalização perfeitamente. Para Kant, isso é testemunho de que nós, sim, somos racionais e compartilhamos um pouco desse entendimento. Entendeu? É claro, assim como Descartes, algumas pessoas elas acabaram se perdendo um pouco com esse grande poder da razão, né? Kant, era exatamente essa citação que eu estava procurando. Ele tem uma parte que ele fala: a pomba, ela deve achar que sem a resistência do ar, ela conseguiria voar muito mais rápido. Mas a verdade é que sem a resistência do ar, a pomba não voa de jeito nenhum. Então, o que ele quer dizer? A nossa razão, por mais poderosa que ela pode ser, assim como a pomba tem a capacidade de voar, ela precisa do suporte, pelo menos, da experiência. Por que eu tenho tanta convicção do que eu estou falando aqui para você é algo relevante para vocês aqui? Porque as bases da ciência, as principais características da ciência, elas advêm de uma reflexão kantiana. Veja, hoje em dia, se eu falo para vocês, esse conhecimento aqui que eu estou falando para vocês é científico. O que é ciência? Hoje. Agora a gente está transportando para hoje. O que é ciência? Pode falar, gente, sem medo de errar. Aqui não é uma prova. Ciência é um fato comprovado através de experiências, testes, provas, né? Ok, esse é um ótimo começo. Prova e teste. O que é uma prova? O que é um teste? É uma experiência. Isso aqui é uma comprovação ou é um testemunho, a gente pode colocar assim, para usar uma coisa que vocês vão usar muito na carreira de vocês, né? Um testemunho da experiência. Kant diz literalmente nessa analogia da pomba que a experiência é sim uma parte importantíssima da produção de conhecimento. Vamos pensar em outra característica. Qualquer um, pessoal. Qual a resposta? Qual a pergunta? Investigação, professor, a respeito da... Eu falo ciência para vocês. O que vem à cabeça de vocês? Coisa assim. Investigação. É uma investigação, é uma busca por meio de experimentos, uma busca por meio de experiência, de comprovar uma suposição. Né? Perfeito. É um tipo de estudo. É óbvio que a ciência é uma produção de conhecimento, é um estudo. Isso sim, de conhecimento. Perfeitamente. O que mais? Eu acho que... Estudo de fenômenos, né, de fatos,
por uso de métodos racionais. Agora, qual o sentido de racional? O que é racional? O uso da razão. Sim. Pode falar, Cláudio. Eu penso que também seria a verdade, né? Porque a ciência sempre ela quer buscar um entendimento, né? Uma verdade absoluta sobre um determinado fato, um fenômeno. Eu gosto. Deixa a Silviane falar e depois o Marcelino. Eu penso igual o Max, que falou, é questão de... É a busca, né? Compreender a verdade, é a pesquisa, a investigação. É o que os meninos já falaram aí. É o ato de investigar, né? De buscar ser a verdade. Vocês acham que o racional é uma coisa um pouco vaga? Na história do pensamento científico, especialmente o científico moderno, a gente pensa em racionalidade em termos de medida ou de matemática. Não existe essa física que a gente pensa em termos de lei, ação e reação, ela não seria nada, até porque Descartes já tinha produzido leis muito semelhantes a essa de Isaac Newton. Não teria conseguido o que consegue se não fosse a matemática newtoniana. Matemática. O Newton é o grande inventor do cálculo, o cálculo que a gente usa até hoje. Marcelino, pode falar. Bom, professor, eu ia só complementar referente à pergunta. Eu acho que a ciência, antes dela começar, tudo que os colegas falou aí, eu acho que a base de tudo é um questionamento, é uma pergunta, é uma, como se diz, em grosso modo, uma curiosidade. Essa curiosidade levada mais a sério, né? Levado nesse princípio que o senhor falou aí, né? De procurar os cálculos e etc. Eu acho que a base de tudo é um questionamento, é uma pergunta que não tem uma resposta, e aí vai atrás dessa resposta por vários métodos, né? Até chegar a uma conclusão. Bom, isso aí era a minha contribuição. Essa maneira que você colocou é muito interessante. Eu não acho que eu vou conseguir chegar deixar o que você falou preciso, mas é coincidente com uma coisa que era tema da aula. Vamos andando. Eu vou voltar no que você falou. Quem está na frente? Pode falar. Quem quiser falar. Professor, para mim, as ciências ela se baseia primeiro no conhecimento empírico. Vamos por assim, quero avaliar uma cultura de fungos em determinado local. Então, através da observação, primeiro o fato o empírico, né, o conhecimento geral, que através da observação e se coloca a parte os estudos, se faz as probabilidades, né, se faz o conhecimento científico. Então, o conhecimento empírico, o conhecimento geral, na formação do conhecimento científico através da observação. Perfeito. Olha, isso já apareceu 2 vezes, então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês são juristas. Direito seria uma ciência? Existe uma ciência do direito? Se é baseado na experiência, que experiência seria essa? Essa é uma grande questão, né? Que experiência? Qual a prova? Qual o teste que você fornece para o direito, para o conhecimento científico? Vocês têm uma ideia concebida sobre isso? Direito é ciência? Esses grandes filósofos do direito, né, um famoso que é vivo ainda, o Tércio, ele fala explicitamente que direito não é ciência. Não é ciência. Eu tendo a concordar, baseado inclusive em coisas que vocês me falaram, que direito não é uma ciência.
seria algo entre uma arte e uma tecnologia. Muito curioso o que vocês estão me falando aqui. Será que essa é a concepção de ciência realmente original? É a única que a gente tem? Curioso isso daí. Veja, eu aqui peguei algumas... Pode falar, Max. Seria tipo uma descrição, né? A partir de uma observação, partindo agora para o lado do direito, né? A partir da observação de um fato, apontar o que é justo. Entendeu? A observação, mas aí entra em outro conceito, né? O que é justo e para quem. A gente só vai se aprofundando, né? Assim, é uma grande questão se a gente tem a capacidade de observar de fato a justiça. E qual é o objeto do direito? A grande questão... Veja, eu estou adiantando uma coisa que vocês vão ver no semestre que vem, e não é nem comigo, né? A grande questão é o que é o objeto do direito. Vocês vão passar 5 anos estudando uma coisa. Que coisa é essa? Se você for por uma tradição neopositivista ou do positivismo empírico, né, vocês vão focar no que Kelsen falou que é para focar, nas normas. E esse seria o objeto do direito. As normas, a lei escrita. Esse é o grande objeto do direito. Bom, mas esse objeto, ele não é um objeto que é confirmado pela experiência no sentido usual. A gente tem a grande separação do campo, o que é passível de ser experimentado. São coisas que existem, as coisas que são. Né? O mundo do ser é experimentado, de fato. Enquanto o direito, essa é a grande separação, é o mundo do dever ser. Esse tipo de coisa não está no controle do direito, o que é. O direito fala do que deve ser, né? Esse é o campo normativo, de fato. Então, a experiência, peguem uma lei simples do direito. Eu falo isso porque é importante para vocês. Peguem uma lei, a lei mais famosa, o artigo 121 do Código Penal, né? Se matar, pena XY. Tudo bem. Né? Isso já mostra, se você classifica como um crime, que matar é proibido, existe uma proibição. Pode derivar isso do direito à vida, dignidade, ok. As pessoas são assassinadas paulatinamente. Se você, no Brasil em especial, né, se você for pelo critério da experiência, não existiria uma proibição de matar no Brasil. Por quê? Porque a experiência não confirma. Não confirma isso. Bom, deve ser o caso de que a vida humana no território brasileiro é preservada. Bom, a experiência não confirma isso. Kelsen mesmo ficava consternado com isso. Bom, mas nem nunca vai confirmar, porque o direito não está dizendo o que a realidade vai ser. Está dizendo o que a realidade tem que ser. E aqui a gente pega outro critério que é muito caro à ciência, a noção de previsibilidade. Previsibilidade. O direito, essa é a grande questão. O direito não é capaz de fornecer previsibilidade de maneira alguma. Né? Isso aqui é um critério que ficou muito consagrado, em especial na obra do Thomas Kuhn, um dos maiores teóricos da ciência, escritor do maior best-seller em termos de filosofia da ciência, Estrutura das Revoluções Científicas, o nome. E logo na introdução ele fala, olha, tudo que eu vou falar aqui sobre as revoluções científicas, né, sobre a estrutura da mudança científica, o que é uma paradigma científico, nada disso se aplica ao direito. Ele fala isso logo no início. Nada disso se aplica ao direito. Nem se aplica à medicina. Ele também fala que não se aplica à medicina. Então, e um dos motivos é esse, o direito não é capaz de dar previsibilidade. O estudo normativo do direito, que é o que 99,9% dos alunos de direito fazem,
nas academias pelo Brasil, assim, eu não quero desanimar vocês, mas 99% do que vocês estudam é algo que vai ser modificado e manipulado nos tribunais. Então, você lê uma coisa num livro super respeitado de direito constitucional. Vamos pegar lá o Gilmar Mendes mesmo, que é ministro do STF, né? Princípio da proporcionalidade, que é um princípio super utilizado. Bom, Gilmar Mendes mesmo contraria o livro dele. Tem uma pesquisa empírica de um rapaz da USP que mostra que nem o Gilmar Mendes respeita o próprio livro dele em relação ao princípio da proporcionalidade. Pronto. Que previsibilidade o direito é capaz de dar? Zero. Então, a conclusão muito direta é dizer que direito não é ciência, coisa nenhuma, é outra coisa. Entendeu? Não satisfaz esse critério. Professor, por exemplo, a gente pode descrever a própria ciência como uma descrição de algo, né? Uma descrição generalista e absoluta. E isso é justamente o que o direito não é. Né? O direito não é uma descrição nem generalista nem absoluta. Porque quando eu digo assim que a ciência é uma descrição generalista e absoluta, é porque, vou dar um exemplo, você vai estudar a lei da gravidade. Ela busca ali, a ciência busca provar e mostrar que em todo quanto é lugar que você tiver no planeta Terra, se você soltar um objeto, ele vai descer a 9,86 metros por segundo de aceleração e pronto, é isso. Então, generalizou e é absoluto. Tudo que você fizer vai acontecer isso e vai acontecer exatamente isso. Perfeito, perfeito. E busca... Perfeito. E justamente essa é a diferença com o direito. Né? Que o direito perfeito. Essa é uma característica que eu iria abordar, mas você falou de maneira perfeita. A gente costuma dizer que a ciência, você chamou generalizante ou generalizadora, a gente costuma denominar universalizante, que é sinônimo. É sinônimo. A ciência, ela fala, como o Max falou, ela não quer saber das fronteiras de determinado país, não quer saber se você está num país comunista ou num país capitalista. O conhecimento, e nem quer saber de eras. Daqui 10 anos, a lei de ação e reação, ou a gravidade, como o Max usou, ela vai valer. E a frase que na minha opinião foi uma das coisas que me convenceu a ir para a filosofia, é a frase que o João Maurício Deodato coloca bem no início do livro dele. 3 palavras do legislador transformam bibliotecas inteiras de direito em lixo, porque não dura no tempo. Né? Universalizante nesse sentido, é tempo e espaço. Né? Não depende nem do tempo e nem do espaço. É em qualquer lugar, em qualquer época. Então, o Marx falou muito bem. O conhecimento científico está muito atrelado a isso, pessoal. Previsibilidade, generalização, né? Um tipo de conhecimento, a verdade, essa racionalidade matemática, tudo isso são termos e aspectos descritos da ciência na obra kantiana. A noção de prova e teste, que hoje é talvez a espinha dorsal de qualquer ciência, ela foi reconhecida como algo essencial na obra kantiana, na Crítica da Razão Pura. O nome Crítica da Razão Pura é precisamente porque ele está falando, olha, a razão pura, ela não produz o conhecimento que o homem quer, que o homem precisa, que é esse conhecimento sobre o mundo, né? Um conhecimento sintético, que expande os nossos horizontes de conhecimento. Ela não é capaz sozinha, a gente precisa da experiência, mas a gente precisa da razão também. Entendeu? A razão, pegando o Antônio aqui, traduzindo para termos mais atuais, a gente pode dizer que o que a gente chama de
razão em termos kantianos, né, ou as faculdades da razão, seja lá o que for, as tábuas da razão, as categorias, elas são traduzidas hoje de uma maneira muito objetiva em termos de método, o que a gente chama de método científico. Por que o método científico é algo tão preciso, assim, é algo tão precioso ao cientista? Porque eles sabem que sem a aplicação correta do método, você não consegue universalizar, você não consegue a medida matemática correta, você não consegue um padrão da coisa. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro, pessoal, para vocês? Ou eu estou correndo muito? Sim, sim. Tá bem tranquilo, professor. Ok. A gente tem que discutir essas coisas do direito, porque realmente é confuso. No 5º ano de faculdade, vocês vão ver que tudo que eu falei para vocês aqui ou vai ser muito útil, ou vai estar totalmente perdido e nebuloso na mente de você, entendeu? Porque é muito importante. Eu penso que é importante. Nas questões que realmente importam, isso aqui é vital. Isso aqui é vital. Veja, outro princípio importantíssimo e que não se aplica ao direito também na ciência é o critério da objetividade. O que objetividade quer dizer? Em oposição, assim, de uma maneira direta, é oposição ao que é subjetivo. Veja, a lei da gravidade, ela se mantém como uma lei independente de 90% da população não acreditar nessa lei. Ou falar, não, isso está errado. Bom, é uma lei. Então, independe de você não gostar dessa lei. Poxa, a gravidade é uma coisa tão chata. Gravidade poderia não existir, né? Eu poderia dar pulos muito mais altos e não precisaria gastar gasolina para ir trabalhar. Bom, se você gosta ou não da gravidade, isso é um problema seu, porque é um tipo de conhecimento objetivo. Mais uma vez, a objetividade se aplica ao conhecimento científico, ao conhecimento jurídico especificamente. Cada dia a gente observa mais e mais que não se aplica. Cada dia mais. Né? O direito, por ser algo feito por seres humanos, produzido literalmente por seres humanos, seja no processo legislativo, lato sensu, né? Estrito sensu, a gente remete ao conhecimento das casas legislativas, né? O tipo de produção das casas legislativas. Lato sensu seria em termos de decisão judicial, né? Normas individuais e concretas. Bom, nada disso é objetivo, porque juiz muda de opinião diversas vezes, né? Eu remeto mais uma vez, tem que pegar essa pesquisa desse rapaz, uma pesquisa empírica, muito interessante, né? Que fala, o Gilmar Mendes, ele muda a opinião dele ao sabor do vento, dependendo de quem está na jogada, ele muda os conceitos jurídicos dele para poder julgar diferente. Bom, Marco Aurélio, que é o ministro do STF que se aposentou, ele manifestamente já disse em entrevistas que primeiro ele decide e depois ele busca a fundamentação. Ou seja, o direito não determina o que ele faz. É outra coisa. É a subjetividade dele. Bom, então, o direito ele não compartilha essa característica também com as coisas que a gente chama de conhecimento científico. Os conhecimentos, a maneira como a gente pensou isso em termos de ciência da modernidade. Em especial, aqui eu estou usando como paradigma a questão kantiana. A última característica é a característica de ser baseado, a ciência baseada na causalidade. Pessoal, mais uma vez, se o paradigma é normativo do direito, que é o que predomina na academia brasileira, a academia é muito influenciada pelo pensamento, em especial, do Kelsen. Nunca anotei para vocês aqui, né? Kelsen e Bobbio. Já ouviram falar do Bobbio?
Bobbio também era historiador, às vezes o professor de história usa. Sim, não? Eu, particularmente, não, professor. Norberto Ele pediu para a Bobbio. gente ler era um alguns capítulos. Tá. Tem 2 livros básicos do Bobbio que em toda faculdade pedem para ler, né? A Teoria do Ordenamento e a Teoria da Norma Jurídica. Ele é um pouquinho mais claro do que o Kelsen, né? O Kelsen é um pouco mais rebuscado, assim, um pouco mais confuso às vezes mesmo em alguns termos que ele usa, a maneira como ele coloca. Então, nas escolas jurídicas, eles usam o Bobbio como uma espécie de dicionário do Kelsen, né? Bobbio era um positivista jurídico declarado, assim. Então, se vocês estão no paradigma normativo do direito, da ciência do direito, nada disso se aplica. Causalidade não tem também. A grande questão, e aqui eu vou abrir um parênteses para a gente tentar finalizar, existe uma tentativa que é baseada numa concepção antipositivista do direito, a gente chama de pluralista do direito, que busca firmar na academia jurídica, em especial a partir da década de 90, o que a gente chama de... Isso aqui é um parênteses, vocês podem colocar, se vocês estão anotando no caderno, uma espécie de observação. O nascimento da pesquisa empírica do direito. Algum de vocês aqui tem vontade de seguir na academia, fazer pesquisa? Pensou? Vocês têm tempo para pensar nisso? Minha dica pessoal aqui, se vocês têm vontade de fazer pesquisa em direito, se vocês têm vontade, em especial, de sair do país para fazer pesquisa em direito, foquem em pesquisa empírica. Tem crescido, lá fora já é um boom. Recentemente eu fiz o concurso para professor ali da Federal Tocantins, ali é efetivo, né? Vários temas ligados à pesquisa empírica. Então, a pesquisa empírica é um sistema que não aborda a concepção normativa do direito, ou a noção kelseniana, e visa entender o fenômeno jurídico pela experiência, fazendo, assim como a sociologia faz, pesquisa empírica, indo em loco e tentando entender o que é o fenômeno jurídico, o que significa o fenômeno jurídico, né? Então, a gente diz, vou dar um exemplo aqui interessante para vocês, a gente diz que existe, na verdade, um procedimento no processo penal, né, que após a condenação, ou seja, se a gente sabe da materialidade de um crime, a gente sabe a autoria do crime, existe prova de tudo, o juiz está apto a condenar uma pessoa acusada de um crime, vamos dizer assim, um roubo. Ok? Tá ok esse exemplo, pessoal? O senhor poderia repetir? Um juiz, ele recebe uma denúncia do Ministério Público de roubo. Uma pessoa é acusada de roubo. A gente sabe que aquele crime realmente aconteceu, a gente sabe quem foi aquela pessoa acusada do crime pelo Ministério Público, existe prova disso. E o juiz ele está apto a condenar, ele tem os elementos para condenar aquela pessoa pelo crime de roubo. Bem simples isso, coisa de jornal. Ok? Depois que o juiz condena a pessoa, ele tem que passar para o que a gente chama, vou colocar aqui exemplo,
ele tem que passar para o que a gente chama de dosimetria da pena. Vocês vão aprender isso bem certinho em direito penal. Dosimetria da pena. Eu tive ótimos professores de direito penal quando eu fiz direito, né? Eu diria que um dos maiores penalistas brasileiros me deu aula, que foi o Luiz Regis Prado, e a Gisele Mendes de Carvalho e a Érica também são assim, excepcionais. Vocês aprendem o que é a dosimetria da pena, porque quando um crime é dado, vamos dizer o crime de roubo, né? Não tem lá uma pena só. O que a gente tem são margens penais, né? Então vai de X anos de reclusão a Y, eu não lembro exatamente quantos anos são. A Y anos, bom, de reclusão. Tudo bem. O juiz ele tem os elementos para dizer qual é exatamente a medida justa, né? Individualização da pena. Qual o tempo de pena daquela pessoa. Então entra os elementos como é reincidente, qual a gravidade do crime, usou de muita violência, se arrepende, tem esses elementos, né? E, obviamente, em um sistema brasileiro que é declaradamente, pelo menos normativamente, diz que não é racista, que não leva elementos de cor quando está aplicando o direito, obviamente que a cor do acusado não é relevante na dosimetria da pena, não pode ser. Isso o direito diz que não pode ser, seria um elemento discriminatório, correto? Vocês concordam comigo até aqui? Sim, professor. Sim, ok, claro. Isso é do senso comum, ninguém precisa nem fazer direito para saber que usar a cor do acusado aqui estaria errado. Em geral, quando a gente está na faculdade de Direito, a gente finge que isso é verdade. Entendeu? Porque a Academia Brasileira de Direito é muito voltada para a norma, porque quer ser ciência. Entendeu? A norma diz que somos iguais, então é suficiente, tudo bem, analisa a ilegalidade. A noção de pesquisa empírica, ela claramente não estaria satisfeita com a visão normativa. O que ela faria? Bom, o direito diz que não é discriminatório, então vamos fazer uma pesquisa. Isso daqui é um tipo de pesquisa que a gente chama, que eu vou descrever aqui agora, de jurimetria. Então vamos pegar aqui as sentenças penais na comarca de Pontes e Lacerda, as sentenças feitas de 2010 até 2020, do crime de roubo. Vamos ver se, para réus brancos, qual era a dosimetria da pena em determinada situação, todos nos réus primários. Vamos pegar assim um parâmetro. E vamos ver, será que brancos e negros tiveram a mesma dosimetria da pena, o mesmo peso? Foram aplicados os mesmos critérios? Esse é um teste a ser feito. Vamos ver realmente se a norma existe, né? Se a norma é, em termos jurídicos específicos, se a norma é eficaz. Vamos ver se é. Kelsen, como um teórico de direito, falava, não, é eficaz, isso aqui não faz parte do direito, não, pode esquecer isso aqui. Mas tem outros filósofos, como... Alf Ross, que diz, não, peraí, tem que saber, sim, se o direito está sendo aplicado. Caso contrário, que sentido a gente tem em falar de normas? Entendeu? Então, nesse sentido aqui,
essa tendência, isso é uma tendência no direito. O direito é, sim, baseado em causalidade, é, de certa maneira, objetivo, enquanto descrição de um fenômeno, nos dá um pouco de previsibilidade e é matematizante. Em termos estatísticos. E, é claro, é baseado em verdade e é baseado na experiência. No sentido específico de pesquisa empírica em direito, o direito satisfaz os critérios de ciência. Vocês conseguiram entender? Por cima, pessoal. Só para ter uma ideia. Não. Sim, professor. Não ou sim? Para mim, sim. Foi o Carlos? Você conseguiu entender, Carlos? Foi tranquilo? Eu acredito que sim, professor. Pessoal, o que eu estou dando aqui, o que eu falei aqui para vocês, eu quis colocar essa aula do Kant para vocês entenderem uma herança moderna dentro do pensamento científico. O que eu passei aqui, as características que eu passei para você, aquilo é ciência, aquilo é o padrão da ciência, da ciência contemporânea. É o padrão da ciência contemporânea. Você pode pegar aquelas características ali, emparelhar em conhecimento da física, da química, da medicina nem tanto, mas dessas ciências canônicas, você pode colocar lado a lado e vai ver que satisfazem todos. O direito, e é isso que eu quis contextualizar com vocês, da maneira normativa padrão de hoje em dia, não satisfaz. Mas existe essa tendência da pesquisa empírica em direito, que é extremamente interessante. Eu não sei se aqui, em Pontes de Lacerda, tem um professor dedicado à pesquisa empírica, mas é um tema super interessante e é uma maneira de abordar o direito pluralista. Vocês vão entender isso perfeitamente no semestre que vem, eu dei só uma ideia aqui. Mas dessa maneira o direito satisfaz os requisitos para ser uma ciência efetiva, uma ciência de fato. Um tipo de conhecimento jurídico que é, no sentido padrão, científico. Então é isso. O Marcelino, ele levantou uma questão da hipótese. Eu não vou conseguir abordar essa questão das hipóteses hoje. Mas na aula que vem eu quero mostrar para vocês, eu coloquei hoje o Kant como grande teórico da ciência hoje. E na aula que vem eu quero mostrar como as objeções do Hume, especificamente, dão base para uma maneira científica de pensar. Em especial, alimenta um avanço no método científico. Então é isso. Alguma dúvida, pessoal, em relação à aula de hoje? Ou qualquer outra coisa? Então, professor... Pode falar. Então, esses elementos que o senhor apresentou, a produção do conhecimento, a racionalidade, universalidade, objetividade, eles são as características, né, para que um campo, uma área de estudo seja considerado ciência? Perfeitamente. Sim, né? Ok. Exatamente isso. Beleza. Exatamente. Obrigado. Isso. Digamos assim, é um denominador comum de ciências que a gente tem. Óbvio que as ciências, elas variam. Por que a gente fala em química e em física como coisas diferentes? Porque elas têm objetos diferentes. Né? Mas elas respeitam o método científico, elas respeitam aqueles critérios que eu passei, esses critérios que eu passei. O que diferencia a física da química é o objeto específico. Ah, sim, ok. Ou a sociologia. Né? A gente sempre esquece da sociologia, muito embora a sociologia seja uma das ciências que primeiro desenvolveu um método específico. É isso, pessoal? Tranquilo, professor. Então tá, eu agradeço muito a participação de vocês, como sempre.
Vocês são, assim, especiais com toda certeza, mantêm uma dedicação que eu considero particularmente exemplar em um momento que não é nada exemplar, né? Então, obrigado mais uma vez, bom descanso para vocês. Né? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Foi de Boa bola. noite. E tivendo,